Você sabia que no coração da floresta amazônica, longe dos olhos do público e da imprensa, existe uma base militar secreta construída durante a ditadura brasileira? Uma instalação tão protegida que até hoje o governo mantém o acesso restrito e poucas informações oficiais foram divulgadas. O que aconteceu naquele local? Quais experimentos ou operações clandestinas foram realizados ali? Por que o governo insiste em manter tudo sob sigilo? Prepare-se para conhecer a história da base militar mais misteriosa do Brasil, um lugar cercado de segredos e teorias conspiratórias que poucos ousam tocar. Durante o período da ditadura militar, entre 1964 e 1985, o governo brasileiro criou diversas bases militares estratégicas para garantir controle e vigilância das fronteiras, além de preparar o país para possíveis conflitos da Guerra Fria. Uma dessas bases, situada em uma região remota da Amazônia, servia não apenas como posto avançado para monitoramento, mas também como centro para testes sigilosos que jamais foram revelados à população. Documentos oficiais permanecem classificados e os relatos são fragmentados, reforçando o mistério em torno do local. O que se sabe por meio de depoimentos vazados e investigações jornalísticas é que a base era utilizada para experimentos envolvendo armamento químico e biológico. Relatos indicam que civis e militares foram expostos a agentes químicos durante testes que pretendiam avaliar a resistência do corpo humano e desenvolver armas não convencionais. A extensão desses experimentos e suas consequências para a saúde dos envolvidos permanecem desconhecidas, alimentando teorias sobre uma possível contaminação ambiental e doenças que até hoje seriam mantidas em segredo. Além disso, a base servia como centro de operações para a repressão política contra opositores do regime. Presos políticos eram levados para lá, em uma região tão isolada que facilitava o desaparecimento de pessoas e evitava o contato com o mundo exterior. Diversos relatos indicam torturas, interrogatórios e execuções clandestinas, que até hoje carecem de esclarecimento. A inexistência de registros oficiais e o silêncio das autoridades tornam essa história um verdadeiro quebra-cabeça para historiadores e familiares das vítimas. Outro aspecto inquietante da base secreta é a infraestrutura avançada para a época, incluindo laboratórios, depósitos de armas e sistemas sofisticados de comunicação e vigilância. Algumas fontes afirmam que a instalação contava com pistas de pouso escondidas para aviões militares e até mesmo um sistema subterrâneo de túneis para movimentação de pessoal e equipamentos sem exposição externa. A complexidade da base sugere que o governo tinha planos muito mais amplos do que simplesmente proteger a fronteira. Ao longo dos anos, tentativas de pesquisadores e jornalistas para acessar a base foram frustradas por uma combinação de cercas eletrificadas, patrulhas militares e restrições legais. Documentos públicos sobre a base são quase inexistentes, e o que existe é altamente censurado. Isso levanta questões fundamentais. O que o governo brasileiro realmente quer esconder? Será que existem ainda riscos ambientais ou mesmo militares provenientes daquela instalação? A população local também mantém relatos enigmáticos sobre a base. Moradores de comunidades ribeirinhas próximas falam sobre operações noturnas, movimentação intensa de veículos e barulhos estranhos. Tudo isso sem nunca poderem se aproximar do perímetro oficial. Há histórias sobre pessoas desaparecidas que teriam sido levadas para a base e que jamais retornaram. Essa aura de mistério e medo acompanha a região até hoje. Curiosamente, documentos vazados de agências internacionais sugerem que a base poderia ter tido cooperação com potências estrangeiras durante a Guerra Fria, em um esforço conjunto para monitorar movimentos comunistas na América Latina. Isso incluiria troca de informações e tecnologias militares altamente sigilosas, reforçando o papel estratégico da base dentro de um contexto geopolítico maior. No cenário atual, a base militar secreta ainda opera em silêncio. Embora desativada oficialmente em algumas áreas,
muitos acreditam que suas instalações foram adaptadas para novas finalidades, talvez relacionadas à vigilância de recursos naturais ou ao controle de movimentos na região amazônica, que hoje ganha cada vez mais atenção internacional por sua biodiversidade e importância climática. Mas por que o governo mantém tanto segredo? O que há de tão comprometedor que não pode ser revelado? A falta de transparência cria espaço para inúmeras teorias conspiratórias que circulam em fóruns e grupos especializados. Alguns defendem que a base esconde tecnologia avançada desenvolvida clandestinamente. Outros afirmam que existem documentos secretos que poderiam comprometer figuras políticas atuais. Este é um assunto delicado, que envolve direitos humanos, história recente e geopolítica. Investigar a fundo essa base militar pode ajudar a esclarecer não só crimes do passado, mas também entender melhor a relação do Brasil com sua região amazônica e as forças militares que ali atuam. Se a verdade vier à tona, pode mudar a forma como o país encara seu próprio território e história. Durante uma investigação paralela conduzida por acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas, surgiram indícios da existência de protótipos de armamentos não convencionais, como equipamentos acústicos de controle de multidões e armas eletromagnéticas de curto alcance, desenvolvidos de forma rudimentar ainda nos anos 70. Esses artefatos teriam sido testados diretamente em animais da fauna amazônica, causando desequilíbrios ecológicos documentados em áreas específicas da floresta, regiões onde até hoje não se vê o retorno de espécies que antes eram abundantes. Em 1991, um ex-soldado do Exército Brasileiro concedeu uma entrevista anônima a uma rádio do Acre, afirmando que dentro da base havia salas totalmente blindadas com isolamento térmico e sonoro, utilizadas não para fins militares, mas para testes psíquicos e de privação sensorial. Segundo ele, parte da instalação era comandada por civis ligados a projetos científicos secretos, com vínculos diretos a universidades militares norte-americanas. Esse depoimento, na época tratado como delírio, voltou à tona nos anos 2000, quando novos arquivos desclassificados nos Estados Unidos mencionaram o interesse da CIA por centros sensoriais experimentais na América Latina. Em 2004, durante uma expedição científica liderada por ambientalistas que mapeavam zonas de preservação na Amazônia, uma pequena equipe detectou radiação anômala ao sobrevoar uma área densamente florestada, onde, segundo mapas antigos, deveria haver apenas vegetação nativa. Ao retornarem para investigar a pé, foram impedidos por uma patrulha uniformizada não identificada. Um dos pesquisadores relatou que, apesar da negativa oficial do Exército Brasileiro, seus aparelhos de medição indicavam atividade eletromagnética constante emanando do subsolo. Isso levanta suspeitas sobre o uso atual da base, possivelmente como abrigo para equipamentos de monitoramento subterrâneo, ou até mesmo para experimentos energéticos secretos. Outra revelação pouco conhecida surgiu em 2017, quando fotos de satélite de alta resolução mostraram padrões geométricos no terreno próximo ao local da suposta base, semelhantes aos usados por forças militares para disfarçar construções vistas de cima. Especialistas em imagens geoespaciais sugerem que isso aponta para atividades contínuas, com áreas ocultas por vegetação artificial ou estruturas camufladas. O mais intrigante de tudo é que, pouco depois da publicação dessas imagens, elas desapareceram de várias bases de dados online, alimentando rumores de que o governo brasileiro, ou até mesmo entidades internacionais, estaria intervindo para manter essa base completamente invisível ao olhar público. Você já tinha ouvido falar dessa base secreta? O que acha que o governo pode estar escondendo? Queremos saber sua opinião. Curta e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais mistérios e fatos que poucos conhecem. Comente e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas conheçam essa parte obscura da nossa história. Sua participação é fundamental para que juntos possamos revelar o que tentam esconder.